Olá, tema de hoje, aterosclerose. Afinal, o que é isso? Como é que a gente pode prevenir? Está intimamente ligado com a saúde do nosso coração, com a saúde do nosso cérebro. Para esclarecer melhor sobre esse assunto, eu trouxe hoje para conversar comigo no estúdio o diretor de hipertensão do INCOR, da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, o Dr. Luiz Aparecido Bortolotto. Prazer recebê-lo novamente aqui. Obrigado, prazer estar aqui de novo para esclarecer para a população sobre esse assunto que é muito importante. Então vamos começar definindo. Afinal de contas, que bicho é esse? Então, eu acho que é importante definir bem, porque havia um conceito antigo de que a aterosclerose era a doença que afetava o cérebro e que deixava as pessoas com demência, vamos dizer assim, com atraso nas funções, etc. Então, quando se falava aterosclerose, meu avô morreu de aterosclerose cerebral. Uhum. Até tinha um cunho de verdade, mas ficaria restrito só ao cérebro. Claro. Aterosclerose é placas nas artérias que se formam por vários fatores, que nós podemos falar depois, e essas placas vão originando obstruções do fluxo, quer dizer, a dificuldade do sangue circular por essas artérias e causando problemas nos órgãos em que essas artérias enviam sangue. Então, a aterosclerose é essa formação de placas que pode se dar em qualquer artéria de qualquer parte do corpo humano. Então, é uma doença da artéria, que é o principal vaso que leva o sangue com oxigênio para o resto do corpo. Ou seja, um conceito muito mais amplo, portanto. Por isso é importante a gente realmente esmiuçar e esclarecer. Só para o cérebro, no cérebro também, mas é no corpo todo. Tá. Então, eu posso ter a aterosclerose com obstrução no braço, na perna, no coração, no rim, etc. Antes da gente falar um pouquinho da repercussão, né, desse fechamento nas artérias em várias regiões do corpo, o que são essas placas, afinal? É o quê? Acúmulo de gordura e do que mais? Hoje a gente tem um conhecimento grande do que se forma a placa. Antigamente era só gordura ou cálcio. Hoje a gente sabe que essas placas, para se formarem, elas têm um componente da gordura, que é o colesterol, na verdade vamos separar assim. Tá. Inflamação, hoje é bem reconhecido que tem inflamação participando da formação dessas placas, de diferentes maneiras. O acúmulo de cálcio e reações da própria parede da artéria que fazem com que esse acúmulo progrida e isso desenvolva as obstruções. Esse aprendizado se deu até na observação de autópsias de jovens que morreram na Guerra do Vietnã, por exemplo, onde já se viu com 18, 19 anos a formação de placas. Isso é interessante, porque, ou seja, qualquer pessoa em qualquer idade pode ter o início de formação. Agora, com o envelhecimento, a tendência aumenta? É mais. É lógico que você pode acelerar esse envelhecimento com os fatores de risco, que a gente pode falar, que vão influenciar para maior inflamação, maior acúmulo de gordura, etc. E aí a formação da placa de uma forma mais acelerada. Fatores de risco, então. Quais são esses principais? Hipertensão arterial, pressão alta. Mal controlada. Mal controlada, colesterol elevado e também sem controle. Triglicérides elevado, que é uma outra forma de gordura aumentada no sangue, o diabetes, que é um dos principais fatores de risco, tabagismo, sedentarismo. Ou seja, nós estamos falando dos vilões da vida moderna, não é verdade? Isso. O estresse também, embora em menor parte, mas acaba também exercendo influenciando na parte da inflamação, etc., como eu te falei. Ou seja, então, a aterosclerose é possível a gente prevenir. Sim. De verdade. Sim, de verdade, atuando nesses fatores de risco. Tem um lado que é o genético, eu não esqueci de falar, mas tanto que nos jovens foi encontrado por conta disso. Então, quem tem antecedente familiar, pai, mãe, irmãos muito próximos... Com doença cardíaca no geral? Com doença cardíaca cerebral, que é a expressão da aterosclerose, essas pessoas têm modificações genéticas que estragam, vamos dizer assim, entre aspas, as artérias. Eu costumo explicar para o leigo, para o paciente, que a diferença é a seguinte: você tem um cano que você nasce, vamos chamar a artéria de cano, de ferro,
e o ferro enferruja. Tá. Em algum momento vai enferrujar, é Tá. fácil enferrujar. Bom, enferruja, e a gente sabe, quando tem ferrugem é fácil de entupir. Você joga sujeira, gruda na ferrugem e entope. Tá. Isso é o genético. Você já nasce com um tubo de ferro que vai enferrujar. Tá. E essa ferrugem vai causar obstrução. Tá. Se você nasce com PVC, quer dizer, você não tem ninguém na família com doença, é o PVC. Entendi. Para entupir PVC é difícil. Ele não enferruja. Que ótima analogia. Se você jogar a sujeira dentro do PVC, entope. O que é a sujeira? Os fatores de risco. Então, essa é a combinação que eu procuro fazer. Ou seja, a pessoa que tem um fator genético, ela tem que redobrar, inclusive, a Isso. sua atenção e começar a ter atenção Isso. antes. Essa é a mensagem. Tá, tá. Porque já de jovem, você pode já ter a predisposição de desenvolver a placa. Então, se a criança que teve um pai, eu tive um paciente recente que infartou com 42 anos. Nossa, novíssimo. E ele tem um antecedente familiar muito forte. Entendi. Se o filho dele for obeso, ou sedentário, comer gordura, etc., ele vai desenvolver placa na mesma velocidade que o pai dele. Entendi. Então, a gente tem que trabalhar em cima disso. Bom, essas placas, vamos falar um pouquinho dos tais dos órgãos-alvo, então. O que é que pode acontecer, doutor? Então, se você obstrui a artéria em decorrência dessas placas, que aí acaba tendo formação de coágulo que faz entupir, porque a placa é como se acontece uma ferida, ela abre, ela rompe, ela faz uma rachadura, e essa rachadura com a corrente de sangue forma um coágulo, porque o sangue fala, bom, tem uma rachadura lá, vou... Só que ele entope a rachadura e a artéria inteira, mais. e aí não passa sangue. Tá. E aí causa o quê? AVC, um infarto, ou um problema de obstrução que leva a gangrena, por exemplo, da perna. Então, isso é o órgão-alvo da hipertensão. Ou seja, da aterosclerose. Da aterosclerose. Ou seja, eu posso sofrer um AVC, um acidente vascular cerebral, um derrame, morrer. Pode. Ou pode. ficar com invalidez permanente, incapacitado para fazer as atividades, etc. Eu posso ter um infarto, Morrer ou ter uma consequência de dilatação do coração, insuficiência cardíaca e vir, por exemplo, para precisar de um transplante. Se me acontece. Na perna, você pode até perder a perna. Pode até perder a perna. Pode, que é aqueles casos mais graves, né, que a perna fica escura, preta, etc. Tá. Porque obstrui a passagem de sangue, não vai sangue. O senhor tinha mencionado o rim. O rim também. É que o rim, ele tem uma característica um pouco especial. O vaso a artéria que vai para o rim é mais grossa. Então, para entupir é mais bem difícil. mais difícil. Só que aí tem a arteriosclerose dos vasos pequenininhos do rim. Então, aí a coisa é mais crônica. A lesão é mais crônica e aí o indivíduo pode ir para diálise, por exemplo. Mas de uma forma mais crônica. Muito interessante, porque o senhor havia mencionado, portanto, os fatores de risco e as medidas que nós poderíamos todos adotar, né, para evitar a aterosclerose. Porém, há determinadas pessoas que já possuem a doença. Elas possuem que já tem. Que já tem. Nesses casos, há como tratar, há como controlar, há como desobstruir? Como é que é isso? Então, são duas coisas. Você vai tratar a consequência maior da obstrução. Então, eu tenho uma obstrução na coronária que me dá angina. Não estou falando nem de infarto, só perfeito. a dor, angina. Bom, aí eu posso cirurgia, posso uma angioplastia para fazer a parte mecânica. Para a aterosclerose eu não estou fazendo nada, eu estou fazendo para consequência dela no coração. Que é isso que é importante, porque às vezes a paciente faz angioplastia, por exemplo, e ela acabou o meu problema. Não, a aterosclerose continua. Isso é importante mesmo, você tem razão. Então, o que eu trato com esses recursos, no cérebro eu posso desobstruir uma carótida, que é o que vai levar ao AVC, né, a obstrução da carótida, outros vasos, também com angioplastia, com cirurgia, mesma coisa na perna, etc. Isso eu estou tratando o mecânico da aterosclerose. Agora, a doença, aí eu tenho que tratar com medicação, para prevenir a progressão, para não entupir. E hoje nós temos medicações eficazes para isso. As medicações são para os fatores de risco, controlar a pressão, controlar o diabetes. E o colesterol, as estatinas, que são as principais medicações, elas têm um impacto, e isso mudou totalmente o impacto
na evolução dessas complicações por aterosclerose com as estatinas. Ah, ok. E foi um marco, porque além de baixar o colesterol, ela diminui a inflamação. E isso ajuda. E como a inflamação hoje já é um fator de risco? O ácido acetil salicílico, que é o AS, também faz parte dessa receita de prevenção. Desse arsenal aí. Dos pacientes que já têm, como você está falando, os pacientes que já têm. Então, quem tem uma receitinha de bolo, vamos dizer assim. Tá. É baixar o colesterol com as estatinas, o ácido acetil salicílico, remédio controlar a pressão, diabetes, enfim, se tiver isso. Tá. Agora, como a hipertensão, né, que tem uma fatia muito grande da população que não sabe que tem pressão alta, na questão da aterosclerose, isso também se repete, doutor? Isso é mais ainda, porque o diagnóstico não é tão simples quanto a hipertensão. É lógico que no exame clínico mais detalhado, por exemplo, palpar pulso, palpar os pulsos de todos os membros é um indicador de que você possa ter uma artéria já comprometida, levemente entupida. Levemente, e isso já é uma fotografia do que está acontecendo no corpo. Ah, que interessante. Por exemplo, teve um trabalho que mediu pressão num braço e no outro, uma diferença maior que 20 milímetros ou 2 pontos, já significou presença de aterosclerose em outra artéria. Então, e isso, inclusive, pode ser diferente de um braço para o outro, porque um pode estar levemente entupido e o outro não. E isso significa é que você fotografa um pedaço do que está acontecendo no resto. Ah, que legal o fundo de olho também pode ser uma alternativa. Mas isso significa que o profissional de saúde tem que estar extremamente capacitado para isso. Tem que estar treinado. Tem que estar treinado. E nós temos profissionais suficientemente treinados no Brasil? Não, para isso. Provavelmente não, né? Em função da leva de pessoas não diagnosticadas. Palpar o pulso, que é uma coisa de exame relativamente clínico. Simples Quando e barata. eu faço isso no meu consultório e os colegas, o paciente fala, doutor, o que o senhor está vendo aí? Nunca ninguém palpou o meu pé ou a perna, porque não... Então, eu crio o hábito com os alunos, isso precisa ser constantemente disseminado. Né? Porque é uma medida tão simples e barata e, pelo jeito, tão eficaz. Funciona bem. Não precisa, é lógico, tem exames sofisticados hoje para identificar o mais precoce da aterosclerose, tomografias, ressonâncias, etc. Mas o básico de rastreamento pode ser feito com um exame clínico mais preciso. Olha, que bárbaro isso, hein? Né? Como nós estamos terminando o nosso programa, eu queria uma mensagem do senhor. Né? Em que momento que nós poderíamos aconselhar o nosso telespectador a ir procurar e fazer pelo menos um primeiro exame, uma primeira consulta, para depois ele continuar acompanhando e para não chegar a desenvolver a aterosclerose? Hoje a gente recomenda isso, principalmente para quem já tem antecedente familiar, desde a adolescência. Tem que fazer isso. Desde pequeno, então? Desde a adolescência. Desde a adolescência, já ir no médico para fazer uma geral. E quem não tem antecedente familiar, a partir dos 18 anos, tem que já começar a ver. E isso é o quê? Uma vez a cada... por ano, uma vez por ano. Uma vez por ano, se não tiver nada, ou a cada 2 anos também. E depois dos 50 anos? Depois dos 50, como eu, tem que ser todo ano. Todo ano, né? Agora, se tiver a doença, tem que ser mais cedo. Olha, doutor Luiz, muitíssimo obrigada pela sua presença. Obrigado você. O espaço está aberto para próximas oportunidades. Com todo prazer eu virei. Gente, anota um site aí, www.incor.usp.br, para você obter mais informações e esclarecer medidas preventivas e fatores de risco. Obrigada, beijo, até a próxima.